Durante alguns anos, o jornalista Luiz Eduardo Oliva atuou também como professor no curso de Direito da FANESE, a Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe. Lecionou Direitos Humanos, nos mesmos anos em que era secretário de Estado dos Direitos Humanos de Sergipe. Luiz Eduardo teve um protagonismo muito grande, manteve relações muito estreitas no cargo com a ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Maria do Rosário, e chegou a influenciar a escolha de um desembargador federal no Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe. Vamos acompanhar mais este depoimento do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Um belo dia, eu saindo do shopping Rio Mar, ali naquele restaurante que você frequenta muito, você frequentou sobre o sábado, sobretudo aquela confraria sua lá com o Eduardo Ribeiro e aquela turma toda, Gama e companhia, ali no Ferreiro do Rio Mar. Quando eu vou saindo, tarde, hoje estava Pedro Durão com uma série de alunos ali, que ele me avistou. Pedro Durão tinha sido professor comigo. Me chamou. Oliva, diga aí, Durão, para aquela festa. Eu disse, não está ensinando mais como é? Continua lá na UNIT? Eu digo, não, deixei a UNIT. Aí expliquei ele, você não quer vir ensinar na FANESE, não? Aí eu disse, quero. Aí eu disse, agora, tem um detalhe, eu estou como presidente, tem que ter o horário aí, se for à noite, ele disse, e a exigência é porque eu não posso pegar muitas disciplinas, porque eu estou com um cargo no Estado, etc. Não, de maneira nenhuma. Eu estou pegando pessoas que se destacam e que são tituladas. Você tem uma referência como professor. E eu via muito falar de você a vida inteira, e eu acho que, para mim, eu estou remontando o curso e realmente montou o melhor curso de Direito. Durante o tempo que Durão esteve lá, foi sempre o curso que teve as melhores pontuações. Chegou a um ponto que, numa dessas avaliações, ele chegou a superar a própria Universidade Federal de Sergipe. Durão levou os melhores professores para lá e eu posso dizer que me incluo nesses. E ele me chamou e eu fui ensinar. Processo civil, comecei, depois cheguei a ensinar uma disciplina, um semestre de direito civil, mas não gostei, foi profissão, pedi para largar. E lá, como eu comecei a pegar muito, logo eu fui convidado para ser paraninfo, depois de muitos anos, de uma turma, e essa turma não só homenageou a mim como paraninfo, como colocou o nome da turma no nome de meu pai. Então, eu tive a honra de ser paraninfo de uma das turmas da faculdade da FANESE, juntamente com meu pai como nome da turma. Meu pai participou. Engraçado é que ele autografou o livro para vários, muitos nunca receberam, tem até hoje livros aqui dele autografado por alunos que nunca receberam, nunca vieram pegar, enfim. Mas ele... Então, eu fui paraninfo e, finalmente, aconteceu uma coisa interessante. Em 2011, você lembra perfeitamente, quando nós fomos convidados juntamente para assumir cargos distintos. Você para o cargo que eu estava e eu para secretário de Estado. Quando eu fui à direção, olha, eu vou ser secretário de Direitos Humanos, a secretaria não está montada, eu vou ter que ir para Brasília direto, eu vou ter que montar essa secretaria, eu vou ter que me ausentar do Estado muito. Eu tinha feito uma análise, eu precisava entender o que era, e o único caminho que eu tinha era viajando para Brasília, por isso que eu me tornei grande amigo de Maria do Rosário, amigo mesmo, uma das pessoas que eu tenho o contato, sabe, direto. Contar até uma historinha daqui com o Rosário. Eu acabei, por conta dessa amizade com Maria do Rosário, sendo vital na nomeação de um desembargador do Estado. Eu, então, disse lá que não tinha condições de continuar. Agradeci, porque realmente eu tinha que me dedicar ao Estado. Aí, Durão, e aí eu devo também essa gratidão a Durão, ele disse, Oliva, eu não queria perder você não, eu queria que você continuasse. Mas veja, a gente vai formar a primeira turma. A FANESE ainda não tinha formado alunos. Vai formar as primeiras turmas. E a gente está precisando de uma disciplina obrigatória, que é Direitos Humanos. Você não quer pegar essa disciplina, não? É uma turma só. Aí eu disse, você
Aí me bateu um estalo. Eu digo, pô, vai ser a sopa no mel. Eu vou ser secretário de Direitos Humanos e vou ser professor de Direitos Humanos. Ou seja, aquilo que eu vou ter só na prática, eu vou me aprofundar na teoria. É a oportunidade que eu tenho. Aquela história do cachorro querendo morder o próprio rabo. Eu aí disse, só que uma exigência, talvez. Se você me botasse aulas na segunda-feira, eu digo, por quê? Porque eu teria a terça ou a quarta para viajar para Brasília. Se você me botar no meio da semana, eu não tenho como viajar, quando eu precisar viajar. Ele disse, top, eu dou um jeito. Me botou a turma, eram 2 turmas, uma de manhã, outra de noite. Eu dava aula de manhã, no primeiro horário, e dava aula à noite. E no primeiro horário, depois eu ia com o meu carro, era aqui pertinho de casa, e voltava. E aquele Luiz do Diese, lembra Luiz do Diese? Um dia disse que ficou na porta esperando eu chegar para ver se eu ia dar aula com o carro. Quebrou a cara que eu ia dar aula com o carro de secretário. Eu chegava lá com o meu carro, bacaninha, dava aula, vinha, o motorista vinha me pegar em casa depois. E aí eu juntei as duas coisas e virei um especialista na área de direitos humanos. E foi como professor de direitos humanos que eu realmente cresci muito na disciplina, cresci no entendimento. E me destaquei a nível nacional porque, a partir de um determinado momento, das minhas manifestações, Comissão da Verdade, tudo isso, e Rosário começou a sempre me pedir que eu dirigisse os grupos de estudos, por exemplo, os grupos de estudo da política de pessoa com deficiência. Eu fui um dos principais, da pessoa idosa. Pra você ter ideia, da pessoa idosa eu tive tanto destaque que a capa de 10 anos do Estatuto do Idoso, eu consegui que fosse de Leonardo Alencar. Eu levei a capa a nível nacional e ainda consegui uma exposição num encontro ibero-americano. A última exposição que Leonardo Alencar fez na vida dele foi lá, em Brasília, nesse encontro, por conta que eu proporcionei isso. Então, claro, se tinha, eu sugeri que fosse ele, queria uma capa de um artista plástico, eu disse, gostaram muito da capa, e não só isso, além de gostar da capa, eu pedi que fizesse uma exposição com ele, e eles toparam, e teve essa exposição de Leonardo Alencar lá em Brasília, com muita pompa e circunstância. Para ele foi uma glória, sabe, ele conseguiu. Com muitas dificuldades para conseguir transportar esses quadros, mas foi o canto do cisne de Leonardo Alencar. Luiz Carlos Alencar participando, de Alencar, que era ministro. E, então, eu tive vários momentos. Pra você ter ideia, quando o Rosário foi deixar, porque ela precisava ser candidata, foi deixar de ser ministra, eu fui quem foi escolhido para saudar uma casa em Brasília, ali no Lago Sul, teve uma casa de despedida para ela e tal, e eu é quem saudei em nome de todos os secretários. Eu saudei Maria do Rosário. Essa amizade foi tão grande que, quando teve a candidatura, e até ficou uma coisa até chata, porque eu era um genro do amigo meu, quando teve a candidatura para a última vaga de desembargador do trabalho aqui, houve um trabalho das forças progressistas da OAB para eleger o maior número possível. Em primeiro lugar ficou Tennyson. Segundo lugar ficou Alvino. Terceiro lugar ficou Marcos Povas. Quarto lugar ficou Maria do Carmo. Quinto lugar ficou aquele menino, filho de César Cabral, Cristiano Cabral. Quinto, não, ou foi sexto, e quinto ou sexto ficou Bruno, o genro de Rezende, e até casado com uma ex-aluna minha, e filho de Eduardo da FIER, da Federação das Indústrias, ligado aos Agadantas. E era gente do capital, para ser ministro, desembargador do trabalho. E um menino que nunca tinha advogado para valer, quase. Não era da tradição, né? Acontece que, quando chegou na hora, César Brito apoiando o Tennyson, todo mundo apoiando o Tennyson, como se comportou o tribunal? O tribunal recebeu a lista 6, mas tinha que ter 3. Altamente conservador, a primeira coisa que o tribunal botou fora foi Maria do Carmo, porque a presidente era Dilma e Maria do Carmo era irmã de Marcelo Deda. Tiraram ela. O segundo lugar foi
Marcos Povos. Por quê? Porque Marcos Povos era do PT, ligado ao PT, a mãe do PT, toda coisa. Então, tiraram Marcos Povos. O outro nome era Alvino, ligado ao PT, de esquerda, etc. Afastaram Alvino. Mas tinham que ter três. Botaram os dois da direita, os dois últimos lugares, Cristiano e Bruno, e tinha que colocar alguém, e eles acharam que o melhor nome era Tênis, que talvez não fosse muito, enfim, Tênis entrou na chapa porque alguém tinha que entrar, um dos 4 mais ligados. Jackson Barreto indicou o nome de Bruno. E já tudo certo, o nome dele veio a notícia. César Brito me liga, Olívio, o que é que a gente pode fazer? Você lá com o Rosário. E olha que César tinha sido advogado já de Maria do Rosário, alguma coisa assim, mas ele não quis. Eu aí liguei para Rosário. Rosário. Enquanto isso, o SCAF patrocinava o pacto da FIES e o golpe todo já a caminho contra Dilma. Todo. Um dos grandes patrocinadores do golpe era exatamente a Federação das Indústrias, lá em São Paulo com a FIES. E eu disse, Rosário, não é possível, agora que eu era secretário de DEDA, o Jacques, não é possível que Dilma vá nomear alguém do capital, sabe? Alguém que não tem uma experiência, tal. Quem é o rapaz? Eu disse, esse rapaz, me dê as credenciais dele. É o cara que me ajudou a fazer é o cara que me ajudou a fazer a conferência LGBT. Ele era da comissão LGBT da OAB, e ele é um cara muito preparado, professor, um cara muito respeitado, excelente advogado do trabalho. É Tennyson, que eu esqueci o sobrenome dela agora. Maria do Rosário, na madrugada, foi ao Palácio da Alvorada, conversou com Dilma, e o decreto, que já estava praticamente pronto, foi substituído pelo decreto de Tennyson. E na madrugada, o Diário Oficial da madrugada saiu nomeando o Tennyson como desembargador, surpreendendo a todos aqui. César Brito, todo mundo, e Tennyson me pediu para eu ir com ele para Brasília para agradecer a Rosário. E Rosário disse, diga a ele que não precisa. Se foi a indicação sua, foi o melhor nome. Ainda me disse assim. Então, essas coisas, né, é outra coisa que eu não sei se é conveniente também contar essa história, porque as pessoas estão vivas aí, etc. Uma vez, Rezende, que foi meu colega de faculdade de Ateneu, ficou sabendo, ele é o sogro do menino, o menino também era muito amigo de Luana e tal, mas eu não tenho o menor constrangimento com isso. Eu sei que eu agi dentro de um padrão de um cara de esquerda, que tem um partido de esquerda, que estava no governo e que eu acho que, inclusive, que o governo do PT escolheu sempre mal o quinto constitucional. Tanto escolheu mal os Toffoli da vida e tudo, que Lula só tomou cacete. Agora é que está retomando por conta dos fatos, que são tão claros que a direita está sendo recuada. Se preocuparam com todos os poderes, mas com o poder legislativo foi um fiasco a ação. Nunca se preocupou em preservar. Enquanto, por exemplo, eu fui candidato a desembargador federal, que já contei essa história a você aqui, né? Era Fernando Henrique Cardoso, e o cara último da lista foi nomeado, eu não tive mais chance para nada na vida, como um jurista que foi. Mas o que é fato é o seguinte, eu aí volto a ensinar junto direitos humanos e vou estar e virei professor de direitos humanos, sempre lá na faculdade, e só quis direitos humanos. Uma vez, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, um aluno meu, que chegava num carrão poderosíssimo, carro, cabine dupla desse SUV, eu observei, porque eu fui encostar meu carrinho simples, estava o dele, né? Professor, tudo bem e tal. E ele me fazia perguntas, sempre daquelas perguntas brabas na relação dos direitos humanos, sabe? Que você já conhece quais são os objetivos. Mas você vai, macaco velho, 20 anos de magistério, você vai aprendendo a responder e a lidar com essas coisas. E lá para as tantas eu respondia com muito, sempre tive o cuidado de nunca ser grosso, de me responder sempre com elegância.
e descobri que o melhor caminho é o caminho da argumentação com elegância. E que muitas vezes você coloca o cara numa situação, e até não sei se é Mark Twain, que diz que nunca discuta com um idiota porque ele leva ele para o seu campo e no campo dele ele é um mestre, um craque. Então a minha disciplina era uma disciplina difícil, porque associa-se direitos humanos à esquerda, ainda bem que se associa à esquerda. Por quê? Porque direitos humanos traz uma série. Quando a pessoa pergunta se tem direito à esquerda, existe sim direito à esquerda. Pegue os conceitos de Norberto Bobbio, e basta ver o que é ligado ao social, o que é ligado à dignidade da pessoa humana, que você vai encontrar esses padrões na esquerda, não é na direita, de maneira nenhuma. E eu digo a todo mundo, eu não sou esquerda por opção. Ismael era esquerda por opção. Eu conheço muitos que eram esquerda por opção. Eu sou esquerda por convicção. Eu tenho uma convicção que aquilo que eu creio, os valores que tem dentro de mim, são valores que se associam a um valor que a sociedade contabilizou ou catalogou como sendo valores da esquerda. Bote lá o nome que botasse, mas os valores que é dito de esquerda, se você for considerar apenas como valores, é preciso entender isso, são os valores a que eu me associo. E, então, esse aluno que sempre me questionava, etc., e eu fui levando eu nas últimas aulas, quase na última aula, tipo aquela aula da mitologia escandinava, quando esse aluno chegou e já no final eu fiz uma pré-leção sobre a importância dos direitos humanos, muito satisfeito, etc., com eles todos, e esperava que eles tivessem assimilado que os direitos humanos eram direito à dignidade. Esse aluno me levantou a mão. Eu digo, lá vem bomba, lá vem, ele vai desfazer tudo que eu disse aqui agora. Né? Ele disse, professor, eu queria dizer uma coisa ao senhor. Eu disse, pois não, fica à vontade. Aí ele disse, professor, primeiro dia que eu entrei para a sua aula aqui, eu disse lá em casa, vou para essa aula hoje porque não tem jeito, porque é obrigatória, mas já vi que vou ouvir baboseira do professor de direitos humanos. Direitos humanos, que é direito de... os direitos humanos e humanos direitos, aquele negócio, né? Direito de bandido, de não sei o quê. E fez o discurso situando o que ele ia ouvir. Que acreditava que era um absurdo, que nas primeiras aulas ele vinha de má vontade, porque não ia perder, que ele era... E de fato era um bom aluno. Aí eu disse, sim, e daí? Ele disse, daí, professor? Quero dizer o seguinte, o maior defensor dos direitos humanos hoje sou eu. E eu vou entrar no campo do direito criminal graças ao que o senhor disse. E ele hoje é um grande advogado criminalista, ganhando dinheiro toda vez que eu encontro. Lembra do que eu lhe disse? Ou seja, esse aluno, eu acho que ser professor, e você ouvir depoimentos desses de alunos, a gratidão desses alunos, é algo que o professor devia ganhar, como é na Alemanha, como é no Japão, que quem ganha mais, sobre que Angela Merkel, por exemplo, pergunta que os juízes queriam a equivalência de, não sei se você viu isso, os juízes queriam a equivalência dele de professor. Ela disse, como é que eu vou equivaler a quem ensina a vocês? Né? E, no entanto, aqui a gente vive na miséria. Se ganha uma miséria. Eu fosse contar o que eu ganho onde eu ensino hoje, eu pago para ensinar, mas eu gosto de ensinar. Então, aí eu fui e até que há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora, o Ionaldo deu uma canetada, bota para fora 90 e tantos professores. E os que mais ganhavam, que era o meu caso, porque era dos mais antigos, tinham os adicionais de mestrado, etc. A FANES entrou em bancarrota e eu fui botado para fora. Bom, estou entrando até com trabalhista agora, que eu nem liguei muito numa coisa. E fui botado para fora e fiquei sem ensinar.